Boa noite, graça e paz a todos vocês. Estamos num modelo hoje bem diferente de culto. É um culto bem em casa, um culto bem mais aconchegante, bem mais íntimo. E te convido a participar conosco desse culto. Da mesma forma que a gente está aqui de maneira íntima, que você se sinta também aconchegante em sua casa, você se sinta íntimo de Deus aí no seu lar, você sinta a presença do Espírito Santo aí também. Então eu te convido a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, você que está aí no celular, você que está aí no YouTube, você que está aí no Facebook, feche seus olhos agora, nesse momento, e fale ao nosso Senhor. Agradeça a Ele pelo seu dia, agradeça por esse domingo maravilhoso, por Ele estar se fazendo presente na sua casa, no seu lar, na sua família. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Espírito Santo. Vem estar, Senhor, começando, Senhor, a transbordar em nossos corações, Senhor. A todos aqueles, Senhor, que estão ouvindo a Tua palavra, ouvindo a Tua voz, Senhor, através de nós, que somos Teus instrumentos aqui na terra, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Tenha misericórdia do Seu povo, Senhor, nesse momento tão difícil que estamos passando, Senhor, essa quarentena, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida. Obrigado por estarmos vivos hoje, Senhor. Obrigado por estarmos com saúde, ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença, Senhor. E abençoe aqueles, Senhor, que também não estão muito bem de saúde. Senhor, está trazendo cura, Senhor. Uma saída, um escape, Senhor. Um livramento, Senhor. Senhor, queremos conduzir esse culto, Senhor, na Tua presença, Senhor, no centro da Sua vontade, Pai. Então venha, Senhor, nos transbordar, venha nos usar, venha nos encher, Senhor. E a todos aqueles que estão em casa também nos ouvindo, Pai. Obrigado. Amém. Então te convido a cantar conosco esse momento de louvor e declarar que o amor de Deus não falha. Fazes tudo, não querem para o meu bem.
nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós adoramos aquele que faz. Tendo aos seus anjos, Nós adoramos aquele que faz. todos os seus ministros. Nós adoramos aquele que faz. Tendo aos teus anjos, Nós adoramos aquele que faz. todos os seus ministros. Somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Queremos Aleluia. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Senhor, nós te clamamos nesse momento tão escuro, de tamanha escuridão, Senhor, que chega a cegar-nos os olhos, Deus. Senhor, tem de misericórdia, Senhor, desse país. Tem de misericórdia dessa nação, Senhor. Venha com tua luz, Senhor. Venha quebrantar os corações, Senhor. Venha com tua cura, Senhor. Venha, Senhor, nos limpar, nos purificar, Senhor, nos salvar. Venha, Deus. Tu és a luz. Tu és a saída. Tu és a solução. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar.
Tu és o Rei dos Reis, Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para adorar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso. para mim. Eu vim para adorar-te, Vim para adorar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso maravilhoso. para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para Prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. És santo Deus. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor. Nós declaramos a tua beleza, Senhor, a tua majestade, Senhor, o teu poder, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossos lares, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua presença em nossos corações, Pai. Continue, Senhor, continue ardendo, Senhor. Continue queimando em nossos corações, Senhor. Em cada lar, Senhor, nem está habitando, nem está fazendo morada, Senhor. Te agradecemos, Senhor, te agradecemos, ó Pai. Te louvamos, Senhor. Te entregamos, Senhor, em tuas mãos, Senhor, a vida do João Gabriel, que estará levando a palavra, Senhor, nesse culto, Senhor, também em seu lar. Mas que a tua palavra, Senhor, que a tua presença, o teu poder, Senhor, venha ao encontro de cada coração que está nos assistindo, que está nos ouvindo, Senhor. Está abençoando, Senhor, cada lar. Está fazendo a tua morada, Senhor, em cada um desses lugares, Pai. Te agradecemos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Obrigado. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias
A paz do Senhor, irmãos, boa noite. Chegamos agora ao momento da palavra. Na verdade, é uma reflexão curta sobre um tema muito importante para nós nessa noite. É uma noite que a gente está fazendo essa transmissão de forma diferente da que temos feito isso da igreja, mas por conta de alguns motivos técnicos e também até por conta dessa questão da pandemia, nessa semana a gente vai estar fazendo dessa maneira nas casas, e assim foi com a parte do louvor e também com a parte da palavra. Então queria, antes de mais nada, já pedir para que você abra a Bíblia na sua casa, ou nós vamos colocar aqui na edição também, no livro de Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. É uma parábola que diz assim, Mateus 25, do 14 ao 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tenho outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo e que ceifas aonde não semeastes e ajunta aonde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. A volta de Cristo é o tema principal dessa parábola. Na verdade, essa parábola é um complemento e ela se complementa com logo a passagem anterior, a passagem das 10 virgens, né? E essas parábolas falam sobre a volta de Cristo. E apesar de falar sobre volta de Cristo, ele também fala sobre responsabilidades, fala sobre capacidades e fala sobre uma palavra-chave que a gente vai tratar hoje aqui, que é propósito. E propósito é um tema recorrente, especialmente no meio evangélico. Acho que depois do livro do Rick Warren, lá de uma igreja, uma vida com propósito, igreja com propósito, a palavra propósito se tornou realmente muito difundida, né, no meio cristão e até fora. Hoje, vários cursos, várias pesquisas sobre comportamento no mundo, né, fora desse ambiente da igreja, trata realmente especificamente de propósito, de alvo, de objetivo. Na verdade, esse tem sido um tema importante na vida das pessoas, é procurar os motivos que lhe fazem viver, né? E os objetivos de viver, enfim. Tudo isso passa pelo propósito. E nós que somos cristãos, cultos atrás de cultos, programações atrás de programações, retiros, workshops, qualquer coisa do tipo, do gênero, aulas de escola dominical, o tema propósito é um tema sempre recorrente. E eu queria propor hoje uma pequena reflexão sobre esse tema, não para ser mais do mesmo, mas para tentar resumir todas as nossas tentativas de achar nosso propósito segundo a palavra. Eu tenho feito um curso secular, né? E nesse curso trata sobre uma nuance, uma área da administração que eu não entendo, eu não vou aqui me aprofundar nisso, até porque não tenho conhecimento nenhum nesse sentido. A gente vai buscando algumas coisas
e que fazem sentido para nós enfim, relacionando com a palavra do Senhor. E nesse curso eu aprendi um pouco sobre PMP, Projeto, Missão e Propósito. Repare bem, é um termo secular da área administrativa. Então, nós temos um pastor administrador, né, formado em administração, com várias pós-graduações na área. Então, estou aqui já puxando a lenha para o meu lado também. Então, se eu falar alguma besteira, por favor, pastor, me corrija. Mas, na verdade, quando eu aprendi um pouquinho sobre esse termo na parte da administração, logo eu lembrei dessa parábola com relação ao propósito, missão e projeto, que é o que fala a administração. Então, você juntar esse conceito com a parábola, a gente chega a um resultado muito bacana. E é a grande pergunta: qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Qual é o nosso propósito de vida? Bom, a palavra do Senhor, lá em Romanos 8, 16, 17, a gente vai tratar agora de um pouquinho, vamos ficar bem em Paulo agora. Lá em Romanos diz assim, olha que bacana: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Bom, basicamente a Bíblia nos caracteriza como filhos, isso é maravilhoso. E uma coisa interessantíssima, que além de filhos, na condição de filhos, nós também somos herdeiros do Senhor. E herdeiros vem de herança, obviamente, nós temos direito a uma herança. E o que você pensa quando se fala de herança, né? O que a palavra herança traz para você? Bom, provavelmente traz o que traz para mim, acho que 90% das pessoas, ou até mais, que quando se fala da palavra herança, vai pensar em bens, em valor, em alguma coisa do tipo, né? Dinheiro, riqueza, posição, status, poder, alguma coisa do tipo. E é isso mesmo que a gente pensa, né? Quando a gente vê lá na parábola dos talentos, ela é muito usada, a palavra talentos no seu sentido aportuguesado, né? Que é talento com habilidade, né? Mas, de fato, na parábola a gente trata talentos como uma medida de peso. Então, na verdade, era um senhor que tinha alguma coisa muito valiosa e dividiu isso segundo as suas capacidades dos seus servos. Ele confiou a esses servos, né? Mas é peso de alguma coisa, não é de fato uma habilidade. Então, quando a gente fala de herança, o termo de herança aqui no nosso cotidiano mesmo, esquece exatamente a Bíblia nesse momento, né, no contexto da Bíblia. Herança, a gente pensa em dinheiro. A gente pensa em herdar alguma coisa que tem muito valor. E quantas vezes a gente já ouviu histórias de pessoas que herdam coisas e destroem a herança, né? Basicamente, a gente vê uma história muito recorrente, né, de pais que demoram uma vida inteira para construir um legado, para construir um patrimônio e passa isso de mão beijada, né, para os filhos, e muitas das vezes os filhos não têm a mesma habilidade, o mesmo desempenho dos seus pais, e eles acabam destruindo todo o patrimônio. Existe nessa área administrativa também, eu ouvi falar sobre isso, que existe até um ditadinho assim, que é uma geração constrói, a outra geração destrói. Uma geração constrói, a outra destrói. Então, na verdade, pessoas demoram uma geração inteira, a sua vida empenhada, para que uma outra pessoa, o seu filho, de repente, com menor habilidade, destrua tudo. Então, pense aí num pai que deixa uma herança para o filho, e aí a responsabilidade dessa herança fica na mão do filho, né? É isso que a gente pensa um pouco quando a gente trata sobre herança. É dinheiro, poder e o recurso que se ganha ali em pouco tempo. Já em João, capítulo 14, versículo de 12 a 14, a gente vai ler aqui assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, assim eu farei. Pois é justamente isso que Deus fez conosco. Nos chama de filho, nos considera filho e nos dá uma herança. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele deixou para nós o empreendimento que ele começou,
que é a implantação do reino do Pai dele, do reino de Deus. E colocou na nossa responsabilidade uma herança, o privilégio de dar continuidade ao trabalho que ele começou. Basicamente, Deus diz: olha, eu comecei um empreendimento, mas eu vou ter que estar agora com meu pai, eu vou me ausentar durante um tempo. E eu preciso confiar em alguém para que essa pessoa continue esse empreendimento, esse talento, essa coisa preciosa que é a expansão do reino de Deus. E ele escolheu filhos, nós, como co-herdeiros dele mesmo, para dar continuidade a essa missão, o nosso projeto e o nosso propósito. Bom, Deus confia a nós um empreendimento, o que Jesus começou. 2, ele nos dá recursos necessários. Ele diz que tudo que a gente pedir em nome dele, ele nos daria. 3, ele nos dá o manual de operação desse empreendimento, que é a própria palavra dele. 4, ele nos dá capacitação. Ele diz que nós faríamos coisas ainda maiores do que ele. 5, ele nos dá uma responsabilidade. Essa responsabilidade é o nosso propósito, que é a implantação do reino e a expansão do reino dele. Na verdade, entenda só, nós somos filhos de Deus. Recebemos dele uma herança. E essa herança é uma responsabilidade de dar continuidade ao trabalho que o filho dele começou, que é co-herdeiro conosco. Dar continuidade ao propósito de Deus aqui na terra, que é a implantação do reino do Pai dele. Esse é o nosso objetivo. E ele nos dá esse recurso, ele, como eu acabei de dizer, ele nos dá o recurso, a capacidade. Ele, na verdade, se a gente consegue alinhar a missão, esse propósito dentro desse projeto do Senhor, a gente vai ter o próprio Deus ao nosso lado, porque o interesse maior é dele. Se nós entrarmos nesse empreendimento, Deus é o nosso principal patrocinador. Ele vai nos patrocinar, ele vai estar conosco, porque o objetivo é dele. Então, ainda que se você ou eu, sendo cristãos, estando na igreja, se a gente não, na verdade, não tiver alinhado ou empenhado nesse propósito, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente pode estar colocando em risco o empreendimento de Deus aqui na Terra, né? E colocando a nossa própria vida em risco nesse sentido. Agora, se a gente estiver empenhado nisso, tiver sucesso nisso, o próprio investidor é ele mesmo conosco. E aí eu te pergunto, você é filho? A Bíblia te contou isso. Também te contou que você recebeu uma herança. Eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de herdeiro você é? Será que você é um playboyzinho que recebe do Senhor, do seu pai e destrói tudo? Será que você é igual o administrador preguiçoso que recebe o talento e finge que não é com ele, guarda, prefere se esquivar? Ou você é igual aos administradores bons e fiéis, aqueles que recebem do Senhor e multiplicam aqui na terra? Se a gente observar a parábola dos talentos, me salta aos olhos duas características importantíssimas para a gente poder fechar essa reflexão que de fato me chamam mais atenção. A capacidade e a recompensa. Vamos começar pela capacidade? Repare que Deus não dá a mesma quantidade para todas as pessoas. Para um administrador, ele deu 5, para outro 2, menos da metade. E para outro deu 1 só. Existe um ditadinho, os militares dizem o seguinte, que soldado no quartel quer serviço. Ou seja, quanto mais nós nos apresentamos a Deus, nos colocando à disposição para o trabalho, para a expansão do reino dele, mais ele vai confiar em nós talentos e capacidades e possibilidades, mais trabalhos bons ele vai nos dar, mais ideias, ele vai nos dar mais estratégias. Então, você pode ver que a resposta foi ótima. Quem ele mais confiou foi a pessoa que de fato mais deu resposta para ele, dobrou o que lhe foi confiado, né? Trouxe 5. Ele confiou também no de 2, trouxe 2. E em que ele confiou 1 só, a menor quantidade, foi de fato quem realmente não era digno de confiança. Então, devemos nos colocar à disposição para Deus, para que Ele confie cada dia mais em nós, na nossa capacidade, nos entregue mais talentos. A segunda coisa interessantíssima é que a gente se pergunta qual a habilidade que eu tenho, de que forma eu posso expandir o reino de Deus, como eu posso contribuir com isso. E eu vou dizer o seguinte, você não precisa inventar nada. Na verdade, tudo aquilo que Deus quer de nós já existe. A gente só precisa fazer um download dele. Basicamente,
Deus já sonhou comigo, já sonhou contigo. E quando Ele sonhou com você, Ele sonhou com as suas habilidades, Ele sonhou com a sua contribuição para o reino de Deus. Quando Ele criou você com propósitos, Ele criou você com habilidades, Ele criou você com... Ele tinha um sonho, uma rota para você, Ele tem. Então não precisa inventar a roda, nenhuma estripulia. Você pode muito bem fazer um download, buscar nele a informação daquilo que Ele sonha para você. Aquilo que Ele tem para você, a sua habilidade, o seu trabalho, já existe no reino dos céus, já existe, Ele já criou isso, as melhores formas, o que você mais pode se empenhar, aquilo que você mais gosta de fazer, já existe. Você só precisa acessar o reino dos céus, acessar a vontade do Senhor através da oração, né? E buscar dele, fazer um download, baixar essa informação dele, daquilo que você pode fazer para a expansão do reino de Deus. A terceira coisa interessante a gente observar com relação à capacidade é que Deus deu pouquíssimo talento a quem não ia usar. Na verdade, Deus não é doido. Existe uma ilustração muito já antiga, mas que me vem muito à mente, né? Imagina você tem um carro na tua garagem. Esse carro fica guardado, ele é um carro antigo, você não usa esse carro. Faz sentido você encher o tanque dele até a boca? Imagina que você é doido de querer encher o tanque de um carro que vai ficar parado até a boca, gastar milhares, uma centena de dinheiro, porque o combustível é muito caro, se você não tem o mínimo interesse de usar esse carro. Então, basicamente, você não é doido e Deus também não é. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus só vai encher de combustível aquele carro que Ele pretende usar e aquele carro que se permitir ser usado. É a mesma coisa com a gente. Ele só vai distribuir para nós talentos, capacidades, projetos, se nós tivermos a intenção no nosso coração de sermos usados por Ele. Se nós não temos nenhum interesse de sermos usados, de trabalharmos na expansão do reino de Deus, não faz sentido Ele dar para nós os nossos talentos, aquilo que Ele sonhou para nós. Não faz sentido. Ele só vai encher o nosso pote e transbordar se a gente tiver de fato a intenção de usar isso, para que a gente possa transbordar e poder transbordar na vida dos outros. Olha que interessante. Tanto para o que devolveu 5, né, o que conseguiu multiplicar mais 5, seja, devolveu 10, quanto para aquele que tinha 2 e que devolveu 4, eles receberam a mesma recompensa. Eles foram chamados de servo fiel, bom e fiel pelo seu Senhor, e eles receberam a mesma recompensa. Entra no gozo do teu Senhor. Para os dois. E tanto para o que devolveu 10, para aquele que devolveu 4, receberam a mesma recompensa. Isso traz para nós um indicativo muito importante, que a nossa recompensa não está baseada, associada de fato ao fruto, ao resultado do trabalho, mas sim à nossa fidelidade. Os dois foram caracterizados como servos fiéis e receberam a mesma recompensa, mesmo que devolveu 10, mesmo que devolveu 4. Volto a dizer, a nossa recompensa no Senhor não está baseada no resultado que a gente conquista, mas sim na fidelidade que nós somos gerados, né? Que somos ligados ao Senhor a esse propósito. Isso é muito bom porque a própria palavra diz que a salvação não vem pelas obras, né? Lá, em Efésios, por exemplo, pode abrir em Efésios 2, versículo de 8 a 10, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, servo bom e fiel, né? Mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, não pelos resultados 10 e 5, mas para que ninguém se glorie. Pois nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nela. Isso aí é uma ligação que a gente pode fazer com esse texto de Efésios, que diz que a salvação não é pela obra, pelo resultado, ou seja, a recompensa entra no gozo do teu Senhor, está ligada à salvação. Ela não é pela quantidade de frutos, pela quantidade de talentos multiplicados, e sim pela fidelidade de quem conseguiu chegar lá. O preço é o mesmo, né? O valor é o mesmo. E ele se dá, de fato, pela fidelidade, né? Pela fidelidade da pessoa. Aí você diz assim, poxa, mas o que recebeu 1 também teve um resultado 1. Né? Assim, ele
fracassou só, né, na negociação. Na verdade, ele não fracassou na negociação. Ele abriu mão da negociação. Ele pegou um talento dele e ele sequer tentou. Ele poderia ter tentado e fracassado. E o resultado dele seria um. Olha, eu tentei, não deu, estou te devolvendo um, né, ao seu senhor. Mas ele não faz isso. Ele sequer tenta. Ele abre mão nesse momento da condição de filho. Ele abre mão da sua herança, ele abre mão da condição de administrador, ele abre mão do conhecimento do seu senhor, ele abre mão de tudo isso, ele nem tenta. Então o resultado dele não é um, o resultado dele é zero. O talento dele é retirado e dado para o que tem mais. Então, na verdade, ele é jogado para fora, ele é desprezado. E o resultado dessa preguiça, dessa não tentativa, é um inferno. Basicamente, ele recebe um tesouro precioso e finge que não é com ele. Simplesmente finge que essa não é a obrigação dele. E aí, bom, olha o que diz a palavra. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, versículo 19 e versículo 20. Bom, basicamente a salvação não é pelo fruto, é pela fidelidade. Então esse trabalhador de um talento, ele simplesmente fingiu que não era com ele. E ele não foi chamado de servo bom e nem servo fiel. E como a salvação é pela fé, nele não houve fidelidade. Essa palavra é uma palavra para trazer para você uma notícia boa. Imagina que eu sou um oficial de justiça ou qualquer alguém importante que diga para você o seguinte: olha, você recebeu uma herança, algo muito precioso. Você é filho. E essa herança é a expansão do reino de Deus aqui na Terra. Que não é uma obrigação, mas sim um privilégio dar continuidade ao trabalho do homem mais perfeito e mais maravilhoso que já existiu e já pisou nessa terra, Jesus Cristo. E dele nós somos co-herdeiros. E o apelo que eu faço a você nessa noite não tem a ver de fato com o resultado, mas tem a ver com a tentativa. Eu queria que você pensasse um pouco sobre como a gente pode expandir o reino de Deus e a gente pode estar inserido nesse propósito de trabalhar dando continuidade ao que Jesus fez. Como fazer isso na quarentena e como fazer isso logo nesse momento que vai chegar, já está chegando, em que a gente vai retomar a normalidade. Eu acho que nunca vai ser normal, mas a gente vai retomar algumas coisas que eram mais comuns antes da quarentena. Uma delas, por exemplo, o trabalho na igreja, né? A presença na igreja. E eu te pergunto, você herdeiro, é o apelo que eu te faço, não ignore essa informação. Não finge que não é com você, não se esconde, não esconda o seu talento. Aquilo que a gente está recebendo do Senhor nessa noite, que é essa informação incrível de que nós somos herdeiros de algo maravilhoso, não pode deixar a tua semana continuar da mesma maneira. Você e eu somos herdeiros e co-herdeiros. Nós temos o privilégio de dar continuidade a um trabalho incrível que começou no nosso Senhor, né? Jesus Cristo. E a pergunta que eu te faço: como você e como eu vamos dar continuidade nisso? Pensa nisso nessa semana. Essa resposta já existe. Ela existe no coração de Deus. É só a gente acessar ela através de oração. E Deus vai nos dar aquilo que eu falei aqui. A capacidade. Deus vai nos dar a coragem, os recursos que a gente precisar para tocar esse barco. Porque Ele é o maior interessado nesse empreendimento. E agora eu queria convidar você aí da sua casa a terminar essa reflexão, que foi curtinha, com uma oração comigo. E a gente possa orar junto nesse propósito. Amém? Peço que você feche os olhos. Senhor Deus, nessa noite, Pai, nós agradecemos a Ti por nos considerar filhos. Não só filhos, mas herdeiros e co-herdeiros do Senhor nessa tarefa tão importante. Pai, o nosso coração agora, Deus amado, deseja entregar a Ti, Senhor, Deus, nos colocar à disposição do Senhor nessa obra. Peço ao Senhor que coloque no coração de cada um de nós, Senhor Deus, daquilo que já é sonho do Teu coração, daquilo que já existe no mundo espiritual,
que são as nossas tarefas, as nossas atribuições, as nossas habilidades, o nosso empenho, Pai, na implantação e na expansão do Teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti, que o Senhor coloque nas nossas vidas, Pai, a responsabilidade desse empreendimento, para que a gente não seja achado como aquele trabalhador inútil, Pai, e infiel, infrutífero, que se escondeu das responsabilidades, Pai, que decidiu viver como se aquilo não fosse com ele, como se a confiança não tivesse sido dada a ele. Pai, nós agradecemos a Ti, Pai amado, por imensa confiança que o Senhor nos dá, Deus amado, essa expansão do Teu reino. E pedimos ao Senhor, Pai, que nos capacite, Pai, e nos impulsione, Pai, em direção aos Seus objetivos. Também quero orar a Ti, Senhor Deus, para terminar, Pai, esse culto, pelas pessoas da nossa igreja, Pai, e por seus familiares. Pai, assim como eu orei agora de manhã, Pai, hoje de manhã, eu peço ao Senhor, Pai, que essa doença, Pai, a Covid, seja como o anjo da morte, Pai, lá no Egito, Pai, que passe por sobre as nossas casas, Pai, e não nos atinja. Pai, em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu óleo, Pai, o Teu sangue sobre nós, Pai, que passando, Deus amado, essa doença, nós não sejamos atingidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, passe por cima de nossas casas, passe por cima, Deus amado, de nossas vidas e não nos atinja. Que essa doença, Pai, que esse vírus, Pai, seja para nós como cosquinha, Pai. Que não sintamos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós imploramos a Ti, Pai, pelas famílias, Senhor Deus, desse país que se encontram adoentadas, em especial da nossa cidade. Pai, recupera essas pessoas em nome do Senhor Jesus, Pai. Envia, Senhor Deus, o anjo da cura, Pai, na casa das pessoas que estão necessitadas, Pai. Nós imploramos a Ti que em nome do Senhor Jesus possamos, sim, gradativamente voltar às atividades normais, Pai, que eram normais. Mas que a nossa vida nunca mais seja a mesma, Pai. Que estar na igreja, Pai, em comunhão com os nossos irmãos, nunca mais tenha um valor simples na nossa vida, mas tenha um valor imenso, Pai. Que possamos valorizar, Pai amado, cada segundo que estamos em comunhão, cada segundo que estamos aqui, Pai, promovendo o Teu reino, a expansão do Teu reino na terra. Nós agradecemos a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.